Pessoal, como vocês perceberam, houve um pequeno probleminha no final da gravação da aula. Faltou, houve uma interrupção da gravação, a bateria do notebook acabou e eu não percebi. Peço desculpas pelo transtorno, mas ao invés de gravar toda a aula de novo, eu vou só gravar esse adendo final aqui, porque só faltou para a gente conversar sobre a cadeia de transporte de elétrons da respiração, tá? Só antes disso eu queria comentar com vocês a respeito da questão da produção de ATP, tá? Aqui essa tabela que vocês encontram lá no livro do TEIS, que vocês têm a cópia em PDF, eu passei para vocês, lá na página 336, a tabela 12.2 mostra para a gente a produção máxima de ATP citossólico a partir da oxidação completa de sacarose até dióxido de carbono via glicólise aeróbica e ciclo do ácido cítrico. Tá? O que a gente vai ter de produção de ATP por molécula de sacarose aqui nesse caso? Tá? A gente vai ter, na glicólise, a gente tem a produção de 4 ATPs, tá? Que vão formar, vão ser realizadas a partir da fosforilação em nível de substrato. Lembram-se o que é a fosforilação em nível de substrato? É quando vocês quebram uma molécula bastante energética e utilizam a energia da quebra das ligações dessa molécula para vocês ligarem um fosfato a um ADP, formando ATP. Isso é fosforilação em nível de substrato, tá? É quando a quebra de uma molécula ela é suficientemente energética para gerar energia para formar um ATP, tá bom? Então isso ocorre em 4 momentos lá na cadeia de no processo de glicólise a partir de uma molécula de sacarose, tá? Porque vai acontecer o quê? De uma sacarose saem 4 ATPs, saem 4 trioses, e quando se formam essas trioses, no processo de formação das trioses, lá na sequência de reações da cadeia, vocês encontram 4 ATPs sendo formados diretamente por fosforilação em nível de substrato. O resto que acontece é a formação de poder redutor, tá? Na forma de NAD. Também vão se formar 4 NADs reduzidos. Esses 4 NAD reduzidos, eles quando forem levados lá para a cadeia de transporte de elétrons e forem oxidados e os seus elétrons passarem pela cadeia de transporte de elétrons e for realizada a fosforilação oxidativa da cadeia de transporte de elétrons, a gente vai colocar o valor de 1,5 ATP formado para cada NAD que é oxidado. Tá? Então a gente coloca que esse valor de 4 NADs oxidados vezes 1,5 ATP formado para cada um deles dá um total de 6 ATPs formados pelos NADs provenientes lá da glicólise. Tá? Quando a gente vai para o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, nós temos 4 fosforilações acontecendo em nível de substrato, o que vai gerar 4 ATPs diretamente, e nós temos a formação de 4 FADs reduzidos e 16 NADs reduzidos. Cada FAD reduzido vai produzir na cadeia de transporte de elétrons, vamos lembrar uma coisa, o ciclo do ácido cítrico ocorre na matriz mitocondrial, tá? Então, para cada FAD que é formado, quando ele passa, entrega os seus elétrons lá, e ele é oxidado no início da cadeia de transporte de elétrons, até o final da cadeia de transporte de elétrons, onde está a ATP sintase, ele consegue formar um ATP e meio. Portanto, cada 4 FADs oxidados na cadeia de transporte de elétrons vai resultar na formação de 6 ATPs, ok? Agora nós temos a formação de 16 NADH. Só que na cadeia de no ciclo de Krebs, os NADHs formados na cadeia lá no ciclo de Krebs, eles vão formar mais ATP do que os produzidos na glicólise. E isso acontece porque, gente, ocorre um custo de ATPs para fazer o transporte do NADH proveniente lá do citossol, da glicólise, porque a glicólise acontece no citossol, para dentro da mitocôndria. Então aí existe mais um gastinho ainda.
Isso faz com que o rendimento líquido do ATP, do NADH, quando ele vai ser oxidado, né, na cadeia de transporte de elétrons, nesse NADH que é proveniente da glicólise, o rendimento líquido formando ATP dele seja de 1,5 ATP por NAD reduzido, né, que vai ser oxidado. Já quando o NAD é produzido na matriz, não envolve esse gasto. E aí eu vou ter uma produção maior de ATP por NADH, que é formado no ciclo de Krebs, já dentro da mitocôndria. Aí esse valor vai para 2,5 ATPs. Como eu vou produzir 16, eu vou ter o total de 40 ATPs sendo formados. Então, por molécula de sacarose que entra na minha via glicolítica, passa pelo ciclo de Krebs, eu vou ter quantos ATPs formados? 4 mais 6 mais 4 mais 6 mais 40. Então aqui, ó, 10 mais 10 mais 40, 60 ATPs. Tá, então eu estou considerando só glicólise e considerando cadeia de transporte de elétrons e ciclo de Krebs, mas e a cadeia de transporte de elétrons? A cadeia de transporte de elétrons não produz NADH. A cadeia de transporte de elétrons oxida os NADHs e FADHs reduzidos pela ciclo de Krebs e pela glicólise, tá? Então eles não vão contribuir com somando poder redutor, porque eles vão oxidar o poder redutor, que é a função da cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria, tá? Então, por sacarose oxidada, eu vou ter a formação de 60 ATPs. Para quem quiser entender melhor esses valores, de onde eles vêm ou deixam de vir, aqui mais para frente, ó, na tabela 12.1, gente, que eu perdi aqui. Bom, gente, é na tabela 12.1, eu não vou perder muito meu tempo aqui tentando encontrar para vocês, só se for rapidinho aqui, ó, tabela 12.1, onde ela está. A tabela anterior é aquela ali que eu mostrei para vocês agora, tá? Nessa tabela vocês encontram exatamente como que são dados esses valores de 1,5 ou de 2,5 para aqui, ó, tabela 12.1. Tá? Aqui, ó, os valores teóricos de ATP, de quanto que custa para formar um ATP proveniente em cada ponto. Por que que é esses valores, gente? Porque para cada complexo que a gente tem aqui, ó, a gente vai ter elétrons, um número de elétrons alimentando diferente, tá? Então aqui, ó, para quem quiser mais detalhes, eu não vou entrar nesses detalhes, senão vocês vão me matar, mas para quem quiser saber exatamente por que que eu tenho um valor específico no complexo 2 eu formo mais ATP do que eu formo no complexo 1, isso está tudo explicado aqui por causa do número de prótons que são bombeados para cada elétron que passa, tá? Então, para quem quiser aprender um pouquinho mais desses detalhes, tá aí a explicação para vocês. Então, vamos retornar aqui para a nossa cadeia de transporte de elétrons, tá? E a gente vai aqui na cadeia de transporte de elétrons, a gente vai ver a sequência dos nossos transportadores. Então, primeiro nós começamos aqui com o NADH, chegando aqui da matriz, onde ocorre o ciclo de Krebs, e ele vai ser, chega aqui reduzido e ele vai ser oxidado, doando elétrons para a cadeia de transporte. Aqui nós temos o quê? Bombeamento de prótons para o espaço intermembrana. Então, esse aqui é o que a gente chama de sítio de conservação de energia. Onde há bombeamento de prótons, há conservação de energia. Por quê, gente? A quebra do NADH, para fazer ele ser oxidado, ela é uma reação que libera energia. Quando essa energia ela serve para bombear prótons para o espaço intermembrana, e depois lá no final a gente sabe que esse gradiente de prótons vai servir para formar ATP, nós estamos tendo aí conservação de energia. Em um local onde ocorre a simples extração dos elétrons de dentro dessa molécula e os prótons não são bombeados para o espaço intermembrana, não há colaboração para que ocorra o aumento do gradiente eletroquímico. Dessa forma, eu não estou conservando energia nesse ponto, tá? Então, os pontos onde há bombeamento de elétrons, há conservação de energia. Então, complexo 1, NADH desidrogenase, aqui há conservação de energia. Bombeia prótons para o espaço intermembrana,
manda os elétrons para o cipúdio-biquinona, que é móvel entre os elementos não móveis, que é o complexo 1, 2, 3 e 4 não são móveis, e quem vai fazer essa mediação aqui são esses elementos móveis, que são as ubiquinonas. Tá? A ubiquinona vai passar o elétron para o complexo 2, que é o succinato desidrogenase, que vai fazer o quê? Na transformação de succinato para fumarato, vai bombear elétrons aqui para dentro. Bombeia elétrons, mas não bombeia prótons. Portanto, o complexo 2 não é um sítio de conservação de energia dentro da cadeia de transporte de elétrons, tá? Não esqueçam que essa reação de succinato para fumarato, ela está acontecendo acoplada ao ciclo de Krebs. Então, esse elemento aqui é um elemento que faz tanto parte da cadeia de transporte de elétrons, quanto também do ciclo de Krebs, tá? Depois, o caminho correto, normal dos elétrons, é ser levado do complexo 2 para o complexo 3, que é o citocromo BC1. Nesse caso aqui, há passagem de elétrons acoplado ao bombeamento de prótons. Depois do complexo 3, vai para o complexo 4, que é o citocromo C oxidase. Nesse caso aqui, quem faz o meio de campo entre um complexo e o outro é o citocromo C. Ele vai receber os elétrons, vai ficar reduzido, e aí o citocromo C oxidase oxidará esse citocromo. Ao oxidar esse citocromo, bombeia elétrons também, bombeia prótons também para o espaço intermembrana. É um local de conservação de energia. E aí faz aquele evento contrário ao que a gente viu na fotossíntese. Pega o oxigênio e junta com os elétrons que vieram aqui da cadeia de transporte de elétrons e transforma isso aqui em água. Tá? Então, oxigênio sendo o aceptor final de elétrons da cadeia de transporte de elétrons, transformando o oxigênio atmosférico em água. Tá? Nesse momento aqui, o que a gente está observando? Formando que um monte de prótons aqui dentro, formando o gradiente eletroquímico, que a gente já viu lá na fotossíntese. Ocorre pelo excesso de prótons aqui dentro do espaço entre membrana em relação à matriz mitocondrial, ocorre o quê? Uma diferença tanto de pH, por conta de termos mais prótons e os prótons em excesso acidificarem o meio, então o pH aqui dentro do espaço intermembrana diminui, e também vai haver um aumento de cargas positivas nesse espaço intermembrana em relação à matriz mitocondrial. Dessa forma eu vou ter diferença de pH, diferença química, e vou ter diferença de cargas, diferença física, um gradiente de potencial eletroquímico. Como é gradiente, é energia potencial, ela pode ser utilizada para alguma coisa. Mesmo processo que acontece na fotossíntese. Essa energia aqui vai ser utilizada quando ocorrer a passagem de prótons de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrada. Eu vou fazer o quê? Reduzir essa energia que está aqui na forma potencial. Como a energia não pode ser destruída, ela vai ser utilizada para realizar uma função. No caso, modificar a conformação desta molécula aqui, produzindo ATP na ATP sintase, juntando ADP com fosfato inorgânico e produzindo ATP, tá? Então é daqui, gente, saindo daqui desse NAD aqui, um NADzinho aqui, pela passagem de elétrons e o bombeamento de prótons, se fez todos esses cálculos e se chegou à conclusão que esse ATP formado aqui, quando você tem um átomo de NAD chegando aqui, uma molécula de NAD chegando aqui e bombeando esses elétrons e tal, ela vai dar origem a uma molécula e meia de ATP. Então, sendo necessárias 2 moléculas de NAD chegando aqui para dar origem a 3 ATPs, ok? Importantes diferenças que ocorrem na cadeia de transporte de elétrons das plantas em relação aos animais. Existem uns elementos extras aqui que eu passei batido e que agora eu vou explicar para vocês. Tá? Existem desidrogenases que são externas e existem desidrogenases que são internas. Essas são chamadas de desidrogenases insensíveis à rotenona. Por quê? Rotenona é uma substância que se testou quando está como sendo um inibidor da cadeia de transporte de elétrons, e se conhecia esse inibidor da cadeia de transporte de elétrons em alguns grupos de organismos, porque ao se entrar em contato com essa substância, a cadeia de elétrons parava. Entretanto, se observou que as plantas mantinham um certo grau de funcionamento da sua cadeia de transporte de elétrons, mesmo em presença de rotenona. Se fez uma investigação e se descobriu que essas substâncias não bloqueiam totalmente a cadeia de transporte das plantas, porque elas possuem uma NAD-desidrogenase que continua funcionando mesmo em presença da rotenona. A rotenona não se liga
e bloqueia essas NAD desidrogenases, tá? Que funcionam tanto quanto NAD desidrogenases quanto NAD-P desidrogenases, tá? Então, em presença de rotenona, elas continuam fazendo a cadeia de transporte de elétrons funcionar. Se conhece bem o efeito aqui dessa NAD externa, por quê? Ela pegaria o NADH proveniente do ciclo de Krebs e manteria a cadeia de transporte de elétrons funcionando. Claro que este sítio aqui bombeia prótons. Ó, o complexo NAD desidrogenase normal bombeia prótons. Agora, este complexo aqui, que são periféricos, eles não bombeiam prótons nesse momento aqui. Ó. Então, ocorre um momento a menos de bombeamento de prótons. Os momentos de bombeamento de prótons, ou os sítios de conservação de energia, são o complexo 1, o complexo 3 e o complexo 4. Quando a gente tem a NAD desidrogenase externa ou interna, a gente perde um dos sítios de bombeamento de prótons. Portanto, a gente vai gerar menos ATP lá no final. Mas ela continua gerando ATPs por conta do bombeamento de prótons no complexo 3 e no complexo 4. Diminui, mas não fica totalmente parado. Se elas não existissem, como o primeiro ponto de surgimento dos elétrons estar completamente obstruído, a cadeia inteira ia parar e aí não ia gerar ATP em lugar nenhum, tá? Então, essas cadeias aqui, elas apareceram evolutivamente no sentido de fazer com que o sítio, né, o complexo de transporte de elétrons, ele permita com que o ciclo de Krebs não pare, porque ele recicla aquele NADH que está parado lá, chegando reduzido ali, ele é reoxidado e continua alimentando o ciclo de Krebs. E os elétrons vão passando e ATP é formado. Tá? Isso acontece e é bem explicado nesse sentido aqui nessa interna, que vem da matriz. Essa externa aqui, que vem do espaço intermembrana, não é bem conhecida ainda a sua função. Tá? E um outro elemento importante é a chamada oxidase alternativa. A oxidase alternativa, ela faz um outro fenômeno completamente diferente, porque ela interrompe meio que a cadeia de transporte de elétrons. Por quê? Ela vai pegar o elétron proveniente da redução da NAD, aqui na NAD desidrogenase, e ao invés de passar esses elétrons adiante para o complexo 3 e o complexo 4, aumentando o fluxo de prótons para dentro do complexo, né, do espaço intermembrana e aumentando a síntese de ATP, ela simplesmente pega esse elétron e desvia ele para fazer a redução do oxigênio e transformar o oxigênio em água. Tá. Mas qual que é a importância, então, da função desse elemento? Tá? Isso vai acontecer muito comumente em alguns casos, por exemplo, esse elemento se descobriu principalmente em algumas plantas que têm uma função termogênica. Por que isso vai acontecer? Vamos pensar o seguinte: essa planta, esse elemento, ele está fazendo com que aquele elétron que faria o bombeamento de prótons para o espaço intermembrana e possibilitaria que a energia fosse dissipada formando o ATP, ele simplesmente vai fazer com que a energia seja dissipada perdendo calor para o meio. Então se descobriu esse elemento em plantas que têm a capacidade de, em determinados órgãos, produzirem grandes quantidades de calor, como acontece com algumas espécies que produzem calor em grande quantidade nos seus órgãos reprodutivos, a fim de fazerem com que substâncias que tenham determinados cheiros, elas evaporem, a temperatura aumenta, então essas substâncias elas volatilizam e liberam odores para atrair os polinizadores. Tá? Foi descoberto esse elemento, a oxidase alternativa, nesses casos. Depois se descobriu que a oxidase alternativa ocorria de forma geral nas plantas e tentou-se encontrar outras funções para a oxidase alternativa. Uma dessas funções que se acredita é quando a planta estiver tendo uma produção grande de ATP, que não está dando conta, por exemplo, de fazer com que e ao mesmo tempo o NADH está sendo produzido em grande quantidade, chegando na cadeia de transporte em grande quantidade, e não está dando conta de fazer com que o ATP esteja produzido na mesma quantidade, quando chega aqui no final o elétron não encontra a forma de passar
Porque os ATPs estão, a cadeia está trabalhando num limite, digamos assim, e acaba que está passando elétron demais aqui dentro da cadeia, e acaba que o oxigênio acaba recebendo elétrons demais, formando aqueles super elementos que têm elétrons demais no oxigênio, ao invés de formar água. Aí acaba formando, por exemplo, água oxigenada, ou acaba formando superóxido, tá? Que são elementos que são chamados espécies reativas de oxigênio, ou os chamados radicais livres, que vão prejudicar imensamente as células, porque reagem com muitos elementos na célula e acabam levando à degradação dos elementos celulares. Então, quando a cadeia de transporte de elétrons da respiração está operando numa taxa muito grande e está havendo um fluxo muito intenso de elétrons dentro dela, porque está vindo muito NAD para ser alimentado nessa cadeia, o que vai acontecer? Começa a se formar esses poderes, esses complexos que fazem a produção das espécies reativas de oxigênio, altamente prejudiciais para a célula. Então, o que vai acontecer? Ao invés de permitir com que isso aconteça, há um desvio de rota e parte dos elétrons vai para outro local de síntese de água a partir de oxigênio. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um alívio dessa cadeia de transporte de elétrons e a redução da formação das espécies reativas de oxigênio, fazendo com que o átomo, as moléculas de NAD ainda possam ser reoxidadas para fazer com que a cadeia de o ciclo de Krebs não pare, e eu não tenho formação excessiva de espécies reativas de oxigênio, o que prejudicaria imensamente a minha célula. Outra coisa interessante é a chamada proteína desacopladora. Se descobriu ela inicialmente em mamíferos, mas depois se descobriu que ela também existe em plantas. E aqui a função é basicamente semelhante. No caso, quando não está dando conta de formar ATP aqui e a cadeia de transporte de elétrons continua bombeando e recebendo e oxidando esses NADs reduzidos, essa proteína desacopladora ela diminui a intensidade do gradiente eletroquímico sem formar ATP. Qual o objetivo disso? Fazer com que o NAD continue sendo reoxidado, tá? Permitindo que esqueletos de NAD possam manter o ciclo de Krebs sem sobrecarregar a formação de ATP pela ATP sintase, que já não está dando mais conta porque o gradiente de eletroquímico está muito elevado. Tá? Então, todos esses dois mecanismos, tanto a oxidase alternativa quanto a proteína desacopladora, elas têm como função regular a cadeia de transporte de elétrons do processo respiratório, fazendo com que a respiração não pare, o ciclo de Krebs não pare, mas que eles funcionem dentro de um limite a ponto de não fazer, por exemplo, produção de espécies reativas de oxigênio que vão efetivamente destruir e perturbar o metabolismo celular. Ok?